Na verdade, estou iniciando a gravação. Isso, beleza. Como nós vamos ter 2 vídeos aí que vai, né, ser referente a um período e outro período, aí então não tem problema. Pelo menos não fica tão longo assim. Deixa eu ver o que mandaram aqui na conversa aqui. Não, só para dizer que o vídeo foi iniciado. Beleza. Então, deixa eu compartilhar a minha tela para nós seguirmos para nosso segundo momento. Vamos lá, então. Beleza. Vamos continuar falando mais um pouquinho a respeito das atribuições da CIPA, que inclusive agora na linha I é ajudar no PPRA e PCMSO. O que acontece? Ó, vamos lá. PPRA, a gente está falando dele na UC1, PCMSO também, mas o programa em si, esses documentos mesmo, nós vamos estar vendo ele na UC6, né? Eu não lembro agora de cabeça, teria que olhar no cronograma, mas eu não sei quando vai ser o C6, certo? Mas se o C6 for antes de março, não vai ser antes de março, vai ser depois. De repente, a gente nem vai falar de PPRA, vai falar de PGR, né? Mas, de qualquer forma, que seja em um ou que seja em outra, né, a norma é clara no sentido de, né, de deixar claro aí que a CIPA tem que participar, tá? Não vou dizer que é a CIPA que vai influenciar, não põe isso, não põe aquilo, tudo mais e tal. Mas no processo de elaboração de revisão desses programas, desses documentos, é imprescindível que a gente registre, principalmente através da ata da CIPA, certo? Que a CIPA esteve conosco. No sentido lá, por exemplo, assim, ó, vamos lá. Olha que legal. Eu vou ter um formulário que vai registrar as informações dos riscos que eu vou levantar. Certo? Um formulário que vai ter todas as questões técnicas ali em relação a um agente qualquer. Vamos falar no caso do ruído. Certo? A gente sabe já que o ruído é um agente físico, né? Então, acho que vocês tiveram, parece que o André comentou a respeito dos riscos com vocês. Vocês já tiveram isso, né? Deixa eu voltar para cá para poder falar para vocês. Já tivemos, sim. Isso, perfeito. Então, como a gente sabe que o ruído, por ser um agente físico e por ser quantitativo, né, eu tenho alguns enunciados técnicos para estar seguindo, o que vai acontecer? Eu posso ter muito bem um formulário, né, registrando todas as informações ali de avaliação do ruído, perfeito. E aí, a grande sacada é assim, o que me impede de colocar lá, né, a participação de um cipeiro, inclusive para ele assinar esse formulário? Olha que legal. Então, assim, pessoal, mecanismos, né, meios, formas de ir garantindo com que a CIPA vá participando na nossa gestão, ó, tem muita coisa, certo? Tem muita coisa. Por isso que a norma fala lá dentre várias atribuições, inclusive uma delas é ser envolvida nos programas. Aqui está dizendo PPRA, né, PCMSO, mas não só isso, certo? Inclusive no slide seguinte, deixa eu ver se é no slide seguinte. Olha lá, ó, divulgar e promover cumprimento das normas, beleza, não é novidade, né? Cumprir as normas como um todo, NR6, NR10, que não sei e tal. Participar junto com o SESMIT das análises de acidente. Isso aqui, pessoal, é importantíssimo que a gente já saiba, certo? Assim, ó, o que eu entendo? Investigação de acidente. Investigação nós vamos ver na C5, mas é uma das atribuições da CIPA. Ó, investigação de CIPA que não tenha a participação do acidentado, do chefe do acidentado e da CIPA, não é uma investigação completa, não é uma equipe de investigação completa. No mínimo tem que ter. Ô Everton, mas e a participação do técnico? Isso vai se refletir naquela resposta lá que eu dei em relação à gestão. Certo? Pensa, você pode trabalhar numa empresa onde tenha várias unidades. Não necessariamente cada unidade vai ter um técnico. Você pode trabalhar num segmento de fazendas onde não necessariamente cada fazenda vai ter um técnico. De repente você seja responsável por um grupo de unidades. E aí, você vai dar conta? Você tem que começar a pensar por esse ângulo, no sentido de, né, verificar quem são as pessoas que vai estar te auxiliando, no sentido de garantir com que esteja você ou não esteja você,
né? Garantir com que a gestão de segurança seja atendida, seja praticada, seja cumprida. Vai pensando, fica a dica, né? Além disso, vamos seguir aqui. Requisitar ao empregador as análises de informações sobre questões que tenham interferido na segurança, certo? É aquilo, né? Então, requisitar ao empregador, e isso vai muito ao encontro daquilo que diz respeito a investimento em segurança, a cumprimento de norma e tudo mais, certo? Não é muito normal a gente ver CIPA, né? No sentido, assim, de solicitar investimento e tudo mais. O que é legal é assim, né? Se a gente pensar vamos pensar numas grandes empresas. Eu não sei se o Jonathan interage com isso, tudo mais e tal. Ô, Jonathan, você chega a analisar a CAPEX lá ou não? Isso fica mais com os meninos? Do Jonathan aí? Ô, professor, tô assim, não tava conseguindo ativar aqui. Você chega a participar de CAPEX lá ou não? Ou fica mais na mão dos meninos? Não, já é com os técnicos, professor. Tá, beleza. O que é CAPEX, pessoal? CAPEX é um investimento, né, que as grandes empresas tenham aí. Ixi, tá dando eco aí. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí que tá dando eco. Isso, melhorou, beleza, tranquilo. Isso. O que eu tava falando, né? Tudo bem que eu gosto de me ouvir, né? Mas, pô, me ouvir por 2 vezes aqui não é dando eco, é problema. Mas o que acontece? Essas grandes empresas que trabalham com tudo com previsão de caixa, né, com orçamentos já pré-definidos e tudo mais tal, inclusive a área de segurança, né, essas verbas que se dão no sentido de melhorar estruturas, comprar novos equipamentos, não sei o que tal, todas elas são provisionadas em CAPEX, né? Lá no passar nas nossas aulas, nós vamos estar vendo o que é CAPEX, o que é OPEX, inclusive tem questões tributárias incididas, né, em cada classificação desses investimentos, né? Então, uma coisa é OPEX, outra coisa é CAPEX, né? Tanta segurança tem aquilo que é dado em OPEX, são aquelas verbas que repetitivamente e periodicamente a gente tenha lá um custo, né? Então, em OPEX, geralmente, você tem lá o custo de EPI atribuído, em OPEX você tem lá o custo de uniforme atribuído, em OPEX tem o custo de treinamento atribuído, são aquilo que já é previsionado, né? E que tem uma continuidade, ok? Diferente de CAPEX. CAPEX é aquilo que vai ser investido mediante uma análise prévia, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu posso ter um CAPEX dentro de segurança, né, que, por exemplo, seja lá troca de não sei quantos metros lineares de guarda-corpo. Tenho 300 mil reais para gastar com guarda-corpo. Beleza, tranquilo. Por que eu estou entrando nesse mérito? Não é normal a CIPA se envolver nas questões de previsão orçamentária para CAPEX. Mas nada impede das reuniões que antecedem aí, por exemplo, vamos imaginar assim, ó, geralmente os CAPEX, se bem que isso pode mudar, pessoal, de segmento para segmento. Eu vou me basear no segmento que a gente tinha aqui em Bebedouro, que era a fábrica de suco, né, suco cítrico e tal. Os CAPEX nossos, eles eram começados a alimentar, lógico, ao longo de todo o ano, isso que é importante, isso é imprescindível. Eu nunca vou deixar para alimentar o meu CAPEX no mês que antecede o prazo de entrega. Por exemplo, se eu não me engano, eu não lembro se era agosto ou setembro, eu tinha que entregar meu CAPEX. O que é isso? É uma planilha com todos os investimentos, com todas as fundamentações, com todas as análises. Eu tinha que entregar uma planilha dizendo, ó, para o ano que vem, vamos imaginar, nós estamos em setembro. Em setembro é meu prazo de entregar uma planilha, lá com todas as informações, dizendo assim, ó, para o ano que vem, eu preciso mudar isso, mudar aquilo, corrigir isso, corrigir aquilo, tá? Quanto? 500 mil reais. Tá lá. Tá tudo detalhadinho, tudo bonitinho. 500 mil reais, perfeito. A gente sabe que quando se tem uma reunião, quando se tem outra reunião, nossa, né, para definir CAPEX, se tem aí 20 reuniões. A cada reunião que se tem, né, os diretores, os acionistas lá, eles vão cortando alguma coisa. Corta, não é verdade? Mas o que acontece? Eu tenho que já ir definindo ao longo de todo o ano aquilo que
caso eu não consiga implementar ao longo do ano, vai precisar entrar para CAPEX e, devido a não ter sido previsionado, só vai entrar em CAPEX do ano que vem. Esse é o papel do técnico. Esse é o papel do técnico. Não é deixar para chegar ao final de agosto ou em cima de setembro e começar a lembrar das coisas. Não é isso. Chegou setembro, outubro, novembro. Dezembro te entregaram a planilha, em janeiro, até dezembro, né? Em alguns casos até dezembro a gente já tem a ideia de quanto de verba que foi liberado para nós. Olha que legal, na reunião de janeiro, você já sabe o que foi verba, já se tem definido no que você pode, no que você vai investir, no que você vai corrigir, no que você vai gastar o dinheiro lá, né? No sentido das melhorias que você pediu. Na reunião de janeiro da CIPA, já discute com os meninos da CIPA lá, com os cipeiros. Olha aqui, pessoal, olha, daquilo que foi liberado, olha os investimentos que nós vamos estar fazendo. Então, nós vamos trocar lá o sistema de monitoramento de gases da caldeira, nós vamos trocar aqui, tá vendo? Ó, o sensor de alinhamento das TCs, olha que legal, ó. Nós vamos trocar, sabe aqueles guarda-corpo da caldeira, tá tudo podre lá, ó. Então, olha aqui, tanto de verba, R$200 mil só por isso aqui, nós vamos trocar lá esse ano, até para que a CIPA vá se envolvendo. E aí, registra na ata, deixa registrado na ata que foi apresentado e tudo mais. Depois, com o passar do tempo, desenvolva algum mecanismo para que a CIPA possa ir acompanhando. Pessoal, é aquilo que eu disse há 5 minutinhos atrás. Mecanismos, formas, maneiras de envolver a CIPA na nossa gestão tem um monte, desde que a gente queira investir, né, e inclusive mostrar credibilidade aí para a questão da CIPA. Mais um item aqui legal, ó, requisitar a empresas cópia de CAT, tá? Com qual finalidade que uma CIPA pode solicitar para a empresa cópia de CAT? Para garantir com que realmente nos acidentes ela tenha aberto CAT. A gente sabe, acidente de trabalho tem que ser aberto CAT. Certo? Não é tão comum, não é tão assim rotineiro a gente ver CIPA questionando a empresa. Escuta, deixa eu ver as CATs aí e tal. O que a gente tem que garantir, pessoal, é que realmente, né, lógico, né, havendo SESMIT, né, caso tenha acidente, as CATs sejam comunicadas, perfeito, as CATs sejam abertas, beleza, tranquilo, né? E aí, aquilo que eu disse, a cada acidente que se tenha, na investigação, a CIPA vai estar junto, perfeito, tranquilo. Além da CIPA estar junto, é garantir com que a cada acidente que se investigue, seja aberto uma CAT, para todos os acidentes tem que ser aberto CAT, para todos. De repente, alguém já ouviu falar assim, professor, mas não é só aquele que dê afastamento? Não, quem falou isso? Onde está escrito isso? Não é isso. Depois, com o passar do tempo, nós vamos estar vendo que a lei previdenciária fala de abertura de CAT. Primeiro, antes de falar de CAT, ela conceitua o que é um acidente. Né? Então, o que está lá no artigo 19 daquela lei previdenciária 8.213, de 24 de julho de 91? Lá no artigo 19 está dizendo assim, ó, acidente de trabalho é aquele que ocorre em exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional. Ó, lesão corporal, um corte, uma amputação, uma fratura, né? Ou perturbação funcional, uma surdez, né? Alguma outra doença, tudo mais, tal, que às vezes a gente vai se deparar com situações que não é só lesões em si, mas alguma perturbação funcional. Não é isso? Na sequência do artigo 19 fala assim, que cause a morte, a perda ou a diminuição para a capacidade do trabalho de forma permanente ou temporária. É em cima dessa conceituação que a gente define o que é um acidente. E a partir daí se abre as caixas e tudo mais. Se bem que nós vamos ver isso, né, bem detalhadamente. Então nós vamos estudar muito o artigo 19, que fala da definição de acidente. Nós vamos estudar muito o artigo 20, que fala dos tipos de doenças, que nós temos 2 tipos de doença, né? Pela lei é a doença profissional e a doença do trabalho. O artigo 21, que fala a respeito das equiparações do que é acidente, trajeto, acidente no almoço, alguma coisa que aconteça como um ato de agressão, uma inundação, né? Tudo aquilo que a lei equipara a acidente, está tudo no artigo 21. Então, o artigo 19, 20, 21, né? Inclusive até o 22 também, nós vamos estar vendo muito isso. É que, na verdade, nós vamos estar estudando na íntegra lá no C5. Mas já é importante desde já que a gente saiba o que é CAT, né? Eu acho que quem entrou um pouquinho aí nesses assuntos de CAT, parece que o André falou um pouquinho a respeito de Sereste, atuação de Sereste, falou de RAT, não falou algumas coisas assim? Ou não, eu estou navegando aqui. Comentou com isso com você, sobre isso, né? Ou não? Oi, vocês estão aí? Oi, pessoal!
Vixe, os meninos foram embora daqui, ué. Vocês estão aí, gente? Estamos aqui. Estou aqui. O André comentou alguma coisa Não. sobre a situação Sereste, acidente, essas coisas ou não? Eu acho que ele falou um pouquinho, né, de atuação de Sereste, abertura de RAT, abertura Ainda de não. CAT. Não? Ainda não. Então ele vai falar, porque é o seguinte, né? CAT é a comunicação de acidente de trabalho. RAT é o registro de atendimento a acidente de trabalho que quem abre é o hospital. O hospital não abre CAT. O hospital abre o formulário RAT, né, que é todo acidente que chega lá, que ele atende, ele abre aquele formulário. Isso não é CAT. Quem abre CAT é a empresa. A gente vai ver na UC5 lá na frente que pode também o segurado, o sindicato, o médico, outras pessoas podem abrir CAT. Não obrigatoriamente só a empresa. Mas o que eu tenho que entender é papel da empresa. Havendo acidente, ela tem que abrir. Né? E é papel da CIPA acompanhar essa abertura. Cadê? E depois foi feita uma investigação, né? Sim, sim. Justamente. Certo? Além disso, vamos lá, ó. Promover a CIPAT. Certo? Olha que legal, ó. Aqui no Senac, nós vamos ter CIPAT na semana do dia 21. Aqui, quer ver? Deixa eu ver que dia que cai dia 21. Olha lá, segunda, terça e quarta. Só que vai ser CIPAT tudo remoto, não tem como fazer presencial. Na verdade, então nós vamos ter algumas palestras, né? Algumas pessoas aí que foram convidadas, né? A palestrar para nós aí, certo? Tem alguém que não sabe o que é CIPAT no grupo, na equipe dos meninos? Todo mundo já ouviu falar? Oi? Eu quem? Wesley. Wesley, o que acontece, ó? CIPAT, nós vamos estar vendo, na verdade, assim, né? Na UC10, que fala a respeito de ações educativas, treinamentos e tudo mais tal, na UC10 a gente vê tudo que diz respeito a treinamentos como um todo. E na UC11 a gente continua vendo esses treinamentos, só que de forma prática. Inclusive na C11 é onde nós vamos desenvolver a nossa CIPAT. Nós vamos ter uma CIPAT, certo? Lógico, né? Se eu estou falando de UC11, isso aí para a nossa turma que está começando agora vai ser lá em 2022, né? Mas, por exemplo, o que significa CIPAT? Deixa eu pegar aqui, ó. Olha lá, ó. Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Tá? Então, vamos definir uma coisa desde já, ó. Que empresa que tem que ter CIPAT? Todas as empresas? Não. Tem que ter CIPAT as empresas que têm a CIPA constituída. Aí o que nós falamos no início da aula? Ah, professor, mas e quando não se tem CIPA constituída? Lá, o designado tem que conduzir a CIPAT? Não. Não tem que ter CIPAT para a empresa que tenha o designado. Tudo bem? Essas atribuições que a gente está vendo aqui é para a CIPA, aquela constituída, aquela definida, que pelo quadro, né, dimensionamos a nossa CIPA e vimos que tem que ter CIPA. Ok? Então, o que acontece? Nessa semana de prevenção, nessa CIPAT aqui, ó, certo? Vai se ter palestras, né? Vai se ter aí vários eventos. Nas palestras pode ser que tenha sorteios de brindes, né? Então, é uma semana inteira de descontração. Lógico, tem as palestras que várias mensagens sérias vão ser passadas, tudo mais e tal, mas é uma forma, assim, de enaltecer as práticas de segurança, né? Para que, inclusive, a gente sempre relembre, né? Sempre recorde, tudo mais e tal, né? Dos programas, das regras, tudo mais e tal. Então, eu costumo dizer assim que a semana da CIPAT não tem que ser marcada só por coisas muito pesadas, sérias. É lógico, ali vai ser passado estatística de acidente, ali vai ser passado ali várias situações, né? Que no ano anterior ali, porque o que acontece? Ó, a cada CIPA, a cada gestão, vai ter uma CIPAT. Então, dentre várias informações que vão ser passadas nas palestras, vão ser divulgadas e tudo mais e tal, é o número de acidente, né? Quais são as novas metas para o próximo ano, quais são as ações aí de comprometimento de cada área e tudo mais. Além disso, né, nada impede, eu acho muito legal, ter um teatro, ter uma paródia, né, ter pessoas que cantam, ter algo diferente assim, né, para que realmente seja comemorada a Semana da CIPAT, mas sempre com uma finalidade só. Qual que é essa finalidade? Tudo vai de acordo com a frase, inclusive, que eu vou colocar para a CIPAT.
né, sabendo que no fechamento fica-se o quê? Uma meta, um comprometimento, para que, né, no passar do ano, na próxima CIPAT, seja resgatadas as metas que foram definidas no ano anterior. Não faz sentido eu fazer simplesmente CIPAT, porque a norma exige, está escrito aqui que tem que ter CIPAT e tudo mais e tal, e eu não ter com ela atrelado, né, um programa de melhoria aí da minha gestão, no sentido de acompanhar, né, aquilo que foi definido. Minha taxa de frequência, acidentabilidade, não sei o que, tudo mais e tal. Tive muitos acidentes na entre-safra. Então, dentro daquilo que você vai levantar como dados estatísticos, na CIPAT você também vai definir, né, quais são as suas metas aí a ser trabalhadas ao longo do ano todo, certo? Inclusive amarrando a atuação da CIPA na gestão como um todo, do SESM, né, e tudo que for ter aí nas empresas como um todo, certo? Aqui também, uma outra atribuição, participar de palestras de AIDS. O que acontece? É muito normal com que na semana da CIPAT, se tenha aqui, campanhas, né, palestras sobre drogas, DST, AIDS, certo? Então, isso são coisas que a gente vai estar vendo muito. Se vocês jogarem na internet, olha que legal, vai lá no Google, CIPAT, lá em imagens, tem várias empresas que divulgam, inclusive, fotos. Cadê foto de empresa? Vamos lá. CIPAT, fotos de empresas. Olha lá, né? Então, aqui uma palestra, aqui uma atividade mais, como fala? Descontraída, de repente, com um estudo de caso, alguma coisa assim, né? Olha lá, tá vendo? Sempre se tem aí forma de se comunicar CIPAT, né? Por banners, faixas e tudo mais, né? E aí, pessoal, é a criatividade nossa que vai fazer com que a nossa CIPAT ela seja, vamos dizer assim, bem atrativa. Eu não vou dizer para vocês que uma CIPAT, para ser muito bem feita, elaborada e atrativa, a gente precisa gastar um rio de dinheiro. Não. É a criatividade nossa, certo? É o momento de nós entrarmos em contato com os nossos fornecedores. Eu tenho um fornecedor de luva. Eu sei que eu preciso trazer uma palestra sobre proteção das mãos. Ô Proticap, né? Ô Balasca, o pessoal que vende aí. Ô Dani, o pessoal que vende luva. Escuta, né? Lógico, né? Ganharam rio de dinheiro vendendo luva para nós ao longo do ano aí. Vocês não querem abrilhantar a nossa CIPAT com uma palestrinha, não? Lógico, não vou falar assim com os caras, tô brincando, né? Mas é o momento de nós chegarmos no nosso parceiro, inclusive para eles nos ajudarem enquanto palestras, né? E aí, os meninos, tem muita coisa, a gente vai estar vendo isso aqui mais especificamente na UC10, mas compete a CIPA, né? Compete a CIPA aí conduzir a CIPAT. A gente sabe que não é só eles que conduzem, não está na mão deles e tudo mais, depende de muita coisa, mas a norma, inclusive, traz isso como sendo uma das atribuições da CIPA, certo? Beleza, vamos continuar para a gente não prolongar muito, lá, 9h37. Aqui, cabe ao empregador proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas constantes do plano de trabalho. É lógico, né? O que acontece? Lembra que nós falamos lá atrás? Eu vou ter que colocar itens no plano de trabalho como compromisso daquilo que o cipeiro vai fazer, mas de certa forma que os caras também não comprometam a atuação dele como cipeiro e nem a atuação dele na função dele, né? Então, eu tenho que saber dosar muito bem isso. Inclusive, a orientação é definir os planos de trabalho, né? Já, inclusive, tendo a anuência dos chefes e a aprovação do gerente ou diretor. Ok? Concordo, né? De repente, lá, o cipeiro fazer uma inspeção por semana ou uma inspeção por mês, tudo bem. Agora, todo dia, ele por dia, lá, investindo 2, 3 horas lá fazendo inspeção, isso quanto que não vai tirar da função dele do dia a dia? Você vai caçar a briga com o chefe dele, né? Não tem necessidade disso também. Tá? Além disso, olha lá, cabe aos empregados. Vamos lá, então. Vamos dar uma acelerada aqui. Empregados como um todo, tá? Participar da eleição e colaborar com a gestão da CIPA. Beleza? Empregados como um todo. Lembre-se, não estou lendo trabalhadores. Lembra disso que nós já falamos já em algumas aulas? Eu estou lendo empregados. Ou seja,
aqueles que mantêm vínculo direto com a empresa. Esses são os empregados, certo? Indicar a CIPA ou a CESMIT ou a empresa situações de riscos e apresentar sugestões. Que legal, hein? Rafael, fala para mim aí, ó. Quando você vê esse item aqui da norma, ó, indicar para a CIPA, para o SESC, outra empresa, ou para a empresa, né? Situações de risco e apresentar sugestões. O que você tem aí no dia a dia que vai de encontro com o que está aqui, ó? Rafael Vecchiato, está aí? Foi comer lanche, né? O que você tem aí no dia a dia na empresa? O que você tem aí no dia a dia da empresa que atende esse item aí, ó? Os checklists da empilhadeira, você fala? Também, mas, por exemplo, ó, o que os funcionários fazem no sentido de registrar condições de risco e apresentar a sugestão de melhoria? Você não tem nada aí que os funcionários usam, fazem no dia a dia, qualquer um que seja? Nós acabamos de falar aí no primeiro período da aula. Mapeamento de risco. Também, mapeamento de risco também, mas... Pirâmide de risco. Especificamente... Isso, é isso aí. Pirâmide de segurança. É isso aí. A pirâmide de segurança, nós vamos estudar ela no C5. Né? Mas o que é a pirâmide de segurança? É um relato, através de um formulário específico, onde o funcionário, qualquer funcionário que seja, qualquer um, né? Ao observar uma condição de risco, ele escreve lá no papelzinho e leva para a segurança. Certo? E aí, muito pode acontecer assim, quando algo surge de algum setor mais especializado, os meninos da caldeira procuram uma melhoria na caldeira. Né? Como eles já são da área, é muito normal com que eles mesmos apresentem aqui, ó, sugestão de melhoria. Mas, às vezes, quando alguém vê algo, por exemplo, né, de irregular e tudo mais, principalmente com alguém que não seja da área, é muito normal com que a pessoa não saiba, né, de repente, ali, o que colocar como melhoria e tudo mais, né? Mas, assim, é importante que a gente saiba disso. Pessoal, e eu vou falar uma coisa, hein? Isso é importantíssimo. Saber trabalhar com análise de pirâmide de segurança. Certo? É lógico, né, pessoal? A gente pode ter, assim, ó... Eu já participei, eu já tive 2 problemas. Na verdade, eu tive um problema ruim e depois eu tive um problema bom. Ô, Everton, tem problema bom? Tem problema bom. Claro que tem problema bom, tá louco? Não é só problema ruim. Problema ruim era no início da gestão, onde o funcionário tinha... Eles não tinham, vamos dizer assim, motivação. Né? O pessoal não relatava, não escrevia e tudo mais. A gente passava lá, rapaz, no setor, via algo irregular no setor lá e chamava funcionário. Escuta, o que pode ser melhorado aqui, hein? Então, Everton, realmente, né? Tem isso aí, né? Aí eu dava risada e falava assim, então, por que você não marcou na pirâmide? Everton, esqueci. Sabe? Então, assim, isso não pode acontecer. É um trabalho muito intenso, um trabalho de formiguinha, né? Anos e anos batendo lá na mesma tecla e tal. Beleza, esse foi um problema ruim. Mas com o passar dos anos, 5, 6 anos batendo, tudo mais e tal, nós passamos a ter um problema bom. O que é um problema bom? Começou a aparecer um monte de pirâmide de segurança. Certo? E aí nós tínhamos que dar conta da vazão de tudo aquilo que chegava. Não é verdade? Então, pensa assim, nós chegamos a ter dentro de um mês, 200 relatos de segurança, 200 solicitações de melhoria. Aonde nós viramos a chave, em que sentido? No sentido de que as pessoas que propusessem as melhorias, né, elas mesmas fossem as responsáveis pelas implementações. Lógico, naquilo que demandava um investimento, aí é diferente. Naquilo que demandava uma especialização de uma atividade, eu preciso soldar aqui, não, mas eu não soldo. Aí tudo bem, eu preciso da participação da manutenção mecânica, perfeito, tranquilo. Né? Mas olha que importante, olha como é envolvente, né? Essa questão do pessoal relatar. Né? E aí, não é só relatar, né? Se envolver nas questões de implementações das correções. O que acontece? Por exemplo, aí o Rafael que trabalha na fábrica, acho que até o Jonathan ou mais alguém aí que possa contribuir, muitas coisas acontecem na entre-safra.
Principalmente atividades, por exemplo, de pintura. Tem lá faixa de pedestre. É mais difícil manter uma faixa de pedestre ou pintá-la durante a safra. Ou pintura de corrimão, pintura de guarda-corpo, pintura de não sei o quê, né? Então, aquelas áreas lá para que o extintor e o hidrante não seja obstruído, tudo mais, tudo que diz respeito à sinalização, tudo que o time, o setor, vai levantando de necessidade de pintura, o que acontece? O próprio chefe do setor, ele tem que ir filtrando isso para que ele tenha, ele mesmo, condições que na entre-safra, os funcionários dele, eles mesmos, né? Porque aqueles que são safristas, na entre-safra, é mandado embora, é desligado, tipo assim, né? Então, terminou o contrato, a pessoa sai. Mas aqueles que não sejam safristas, né? Então, na entre-safra, tem que contribuir com alguma atividade. Vai ficar parado? Não vai ficar parado. Né? Então, muitos dos trabalhos, inclusive na entre-safra, o pessoal faz de pintura, né? Dentro do próprio setor deles. Pinta faixa de pedestre, pinta corrimão, os caras pintam tanto, rapaz, que você passar lá, capaz de dar uma pintada no você também. É assim, porque realmente os meninos que trabalham aí sabem como é. Né? Então, isso diz respeito ao envolvimento deles, ó, empregados. Certo? Olha lá, ó, também observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto à prevenção de acidente, beleza, né? De diversos programas e tudo mais. Olha lá, presidente da CIPA, vamos dar uma acelerada. O que compete ao presidente da CIPA? Convocar as reuniões. Beleza? Convocar as reuniões. O que acontece? Nós já vamos ter, eu estou mostrando um plano de trabalho. Eu vou ter aqui as reuniões já definidas. Sim, nós vamos ter as reuniões definidas. Mas, por exemplo, o pessoal, no dia da posse da CIPA, vai pegar um plano de trabalho para cada um deles. Eles vão ter com antecedência, eles vão saber com antecedência as datas, horário, né, onde se reunir, belezinha, tranquilo. Só que aí, o que pode acontecer? Muitos deles podem esquecer, podem perder, pode estar em trabalho fora, tudo mais e tal. É imprescindível que a gente tenha na gestão que o presidente, com uma semana antes, por exemplo, lá, né, uma semana de antecedência da reunião, de alguma forma, reforce quanto à reunião que vai ter. Todo mundo tem e-mail? Então manda lá um e-mail. Não, mas nem todo mundo tem e-mail. Principalmente se for na fazenda. Ok, perfeito. Então um líder da turma ou alguém assim não tem como divulgar, né, chegar lá, então, com uma convocação, reforçando que no dia tal vai ter reunião, né? Dá para fazer muita coisa. Olha lá, coordenar as reuniões da CIPA, certo? Também diz respeito ao presidente ali. Manter o empregador informado sobre a CIPA. Lembrando que quem que... Quer ver? Perguntinha de prova. Deixa eu escolher um aqui. Cadê? Perguntinha de prova. Eliane, você tá aí, Eliane? Estou. Fala para mim. Quem que vai indicar o presidente? Ele é indicado de que forma? Professor, não vou saber responder. O presidente da CIPA, ele não vai ser dentre aqueles membros que foram eleitos, não. Né? O presidente da CIPA, ele vai ser dentre aqueles membros que foram... Pelo empregador? Pelo empregador? Isso, é isso aí. Por quê? O presidente da CIPA não vai ser dentre aqueles membros eleitos, ele vai ser dentre aqueles membros indicados, não é isso? E quem indica os membros é o empregador, quem indica. Então, quando a gente fala assim, esses membros foram indicados, se foram indicados, é o empregador que indicou. É isso aí, tá correto, perfeito. Então, olha lá, ó. Como ele é indicado pelo empregador, ele é mais chegado no diretor, mais chegado no gerente e tudo mais, olha lá, compete a ele manter o empregador informado sobre o trabalho da CIPA. Certo? Além de tudo, coordenar e supervisionar o secretário e delegar atribuições ao vice-presidente. Isso compete ao presidente. Né? Ao vice, executar atribuições que foram delegadas por quem? Pelo presidente, certo? E substituir o presidente quando ele não está, né, em seus eventuais impedimentos aí, ou afastamento que seja, certo? Beleza, então presidente, vice-presidente, e olha que legal aqui, ó. Tanto um quanto o outro, olha lá, o presidente e o vice, em conjunto terão, né, essas atribuições. Cuidar para que a CIPA dispõe de condições necessárias para poder continuar trabalhando, cumprindo aquilo que está no plano de trabalho, coordenar e supervisionar atividades de todos os cipeiros, dar suporte para que eles possam continuar fazendo seus trabalhos que estão lá no plano de trabalho, delegar, inclusive, atribuições aos membros da CIPA,
Promover o relacionamento da CIPA com o SEDUT, beleza, compete aos dois, certo? Divulgar as decisões de CIPA a todos os trabalhadores, ou trabalhadores, hein? Já mudou o termo, não é empregados. Por quê? As ações da CIPA não se resumem somente aos empregados em si, a todos os trabalhadores. Tem terceiro, ok, ele vai dar o DDS, o terceiro vai participar. Ele vai fazer a inspeção, ele vai ver o terceiro trabalhar também. Tem que saber diferenciar quando é empregado e trabalhador. Falamos muito disso, né? Além de tudo, olha lá, encaminhar aos pedidos de reconsideração de decisões, quando de repente tiver algo aí, né, que não foi consensado, que se tenha polêmica e tudo mais, tal. E, inclusive, constituir a comissão eleitoral. Nós vamos ver quem é a Constituição Eleitoral. A Comissão Eleitoral. Comissão Eleitoral, né, um grupo de pessoas ali que vai conduzir todo o processo eleitoral. Obrigatoriamente, já coloca isso na cabeça, ó. Obrigatoriamente. Esse cara e esse cara, os dois, devem constituir a comissão eleitoral. Por exemplo, ó, vou pegar aqui, quer ver? Ixi, cadê? Senac, TST30, C1, documento CIPA, arquivos do processo eleitoral, ó. Cadê? Comunicado, não, cadê? Aqui, calendário do processo eleitoral. Beleza. Lá no item da norma, onde nós entrarmos para falar de processo eleitoral, nós vamos falar de todo esse calendário do processo eleitoral, né? No resumo, tudo que vai ser feito no processo eleitoral está aqui, ó, passo a passo. Está tudo aqui no passo a passo. Vai ter um determinado momento que a norma vai trazer um prazo e ela vai dizer quando deve ser feita o quê? A constituição da comissão eleitoral. Ah, mas o que essa comissão eleitoral vai fazer? Aqui, ó, ela vai ficar responsável pelo acompanhamento de todo o processo eleitoral. Ela que vai responsável por organizar e conduzir todo o processo eleitoral. Certo? E aí, o que acontece? Vamos lá. A hora que... Cadê o grito da galera? Deixa eu ver onde está o arquivo. Aqui. Formação da comissão eleitoral. O que acontece? Olha lá, tudo padronizado, o cabeçalho, o logotipo da empresa. Eu só tirei para não ficar caracterizado aqui. Esse aqui é o edital de formação de comissão eleitoral. Eu, fulano de tal, presidente, né? Olha lá, ó. E o ciclano de tal, vice-presidente. Opa, já estou atendendo a norma, né? Porque a norma fala que para compor a comissão, o presidente e o vice tem que estar lá. Então, beleza. Eu, fulano de tal, presidente, e mais o ciclano de tal, vice-presidente, e atendimento ao não sei o que do item tal da norma, declaramos a formação e constituição da comissão eleitoral. Beleza. Onde ficarão os responsáveis pela organização e acompanhamento do processo. Aí quem vai ser, né? Quem que vai compor essa comissão eleitoral? Aqui, ó, o presidente e o vice. Aí entendeu-se que a secretária e o técnico também estaria junto, mais outro técnico e mais um representante do sindicato da empresa. É que no caso da empresa que eu estou dizendo, tinha lá algumas pessoas que eram do sindicato. Então, de forma estratégica, até colocamos, né, essa pessoa como sendo membro da comissão eleitoral. Tá? Beleza. Então, esse é um dos arquivos, né, que na verdade são documentos, que a gente precisa ir compondo, e elaborando, e guardando, e registrando, né, com o passar do processo eleitoral aí. Beleza, vamos voltar para cá. Além de tudo, secretário, o que o secretário faz? Acompanha as reuniões e faz as atas. Certo? Prepara a correspondência e qualquer outra coisa que foi incumbido a ele pelo presidente ou pelo vice. Tá? Então, geralmente é assim, viu, pessoal? Né? O que se vê muito? Convocação. Embora lá o presidente, aqui, ó. Embora quem convoque as reuniões seja o presidente, a gente sabe que ele pode simplesmente incumbir o secretário de fazer isso, e sempre o secretário dispara os e-mails, né, faz as convocações, ele inclusive acompanha os assuntos das atas, né, vê o que vai ser redigido e tudo mais. Vamos lá. Deixa eu ter muito cuidado quanto a isso. Inclusive para que vocês
Não é, você está caindo em contradição. Não. Não é, eu não quero me colocar em contradição. Vamos lá. Vocês sabem que eu sou um dos maiores defensores para que a gestão da segurança como um todo ela seja quanto mais autônoma possível, mais eficaz é a gestão. O que isso quer dizer? A CIPA seja autônoma, não precisa do técnico que está junto, ela sabe o que deve fazer, ela sabe os trabalhos que deve desempenhar e tudo mais, certo? O que acontece? Questão de ata de CIPA é um item, para mim, que em tudo que diz respeito à atuação da CIPA, a ata da CIPA é um dos documentos que eu tenho que ter maior carinho. Tá? Então, em resumo, o que eu oriento a vocês? Em resumo, o que eu oriento a vocês? Tá? O secretário, sim, vai redigir as atas, tá? Perfeito, tranquilo. Só que antes de ser encaminhada para as assinaturas, o técnico de segurança precisa validar essa ata. Isso é imprescindível. Muitas vezes, quem não é da área de segurança, geralmente é um secretário de qualquer setor, de qualquer função que seja, ele não tem a visão crítica dos impactos do que está escrito lá que pode causar. Certo? Acho que eu já dei um exemplo para vocês. De repente, imagina aí, né, alguém que se acidentou devido a uma máquina que está sem proteção. Cara, você vai colocar isso na ata? Tu é louco? Tu tá maluco? Você tá querendo dar um tiro no próprio pé da empresa? Não se esqueça, mas é a empresa em cima, você é o técnico da empresa. Certo? Então a gente precisa saber o que vai colocar na ata. Então, muito cuidado com isso. Certo? É assim, ó. Eu vou falar por mim. Né? Na minha gestão, a CIPA era autônoma, tinha os trabalhos, andavam lá, né? Já sabendo o que precisariam ser feito, tudo mais, dávamos todo o suporte para eles, tal. Só que a hora de redigir ata, o secretário eu já alinhava, né? Em algumas gestões era até a Mônica lá da diretoria, né? Que era secretária, falou: ô Mônica, me manda aí assim que você terminar, hein? Beleza. Aí algumas coisinhas mudava aqui, mudava um termo ali, tudo mais e tal. E ela entendia, ela sabia a importância disso. Né? Depois eu devolvi, falou: ó, tá vendo aqui, ó, perfeito, pode imprimir e pegar as assinaturas aí. Certo? Vocês entenderam que cuidado que a gente está tendo com essa questão de ata? Vocês têm algo para falar a respeito disso? Eu não quero cair em contradição, mas você fala tanto que a gestão tem que ser, né, descentralizada, tem que ser autônoma. Não, mas calma. Não vamos misturar as coisas também. Né? A gente tem que saber colocar os pingos nos seus is de forma corretinha lá, para que a gente também não crie documento contra nós mesmos. Calma, né, gente? Vamos devagar. Certo? Tudo bem, gente? Vocês estão aí? Quer ir pro cafezinho? Deixa eu ver aqui. O que vocês vão escrever no cafezinho? Ah, não escreveram mais nada no cafezinho. Vocês estão de boa hoje? No cafezinho? Deixa eu ver. Não, isso aqui já estava aqui. Som. Hã? Sono, muito sono. Ah, sono. Verdade, dá vontade de dormir. Olha, eu vou até compartilhar, vou até clicar no coraçãozinho aqui, ó. Mas a grande questão é assim, ó, não para, porque se parar o sono vem. Aí o Morfeu pega, tá ligado? Aí se o Morfeu pegar é difícil sair dele, então é um problema. Por isso que, inclusive, eu oriento vocês assim, ó. Entre o intervalo do primeiro período e outro aí, não toma banho, não. Se tomar banho, principalmente se juntar a questão do banho, com um lanchinho, nossa, aí já era. Hã? Aí não volta. Encostou no sofá ou deitou na cama, ixi, já era. E é aí onde se reflete muito do que acontece. Não estou dizendo o que acontece aqui. Mas lá, ô fulano de tal, fulano, ele tá até ali. Mas ele tá longe, coitado. Né? Acontece. A outra aqui, ó, toma pinga. Ixi, aí vai acabar de derrubar. Vamos lá, vamos dar uma... O que estão escrevendo aqui? Professor, eu tenho uma dúvida. Vamos lá. No caso assim, o senhor falou que o presidente da CIPA ele pode ser indicado pelo empregador. Aí ele pode também convocar os membros para a reunião da CIPA. Ele substitui, então, o técnico de segurança? Ele pode substituir o técnico de segurança dentro da empresa? Quando você fala substituir, é assim, ó. Deixa eu ver se eu entendi.
se tem o presidente da CIPA, não precisa ter técnico na empresa, é isso? Isso. Eu posso escolher alguém para responder por você? Para você? Pode, por favor. Então, eu vou escolher aqui, ó. Porque isso ficou confuso para mim. Não, claro, é isso aí. A ideia é essa, né? Tem que perguntar, pô. Deixa eu tentar chamar mais alguém aqui para aula. Ó, vou escolher aqui aleatoriamente alguém para falar, hein? Quer ver só? De forma muito estratégica, eu vou escolher a Joyce para responder para você. Você tá aí, Joyce? Ou não? Acho que a Joyce... A Joyce tá aí? Eu não sei se ela tá... Aqui tá dizendo que ela tá ligando. Bom, parece que não tá, não. Ô, Leslie, você tá aí, Leslie? Leslie? Vamos lá, gente, vamos lá. Ó, isso é muito legal, porque deixa eu tentar explicar uma coisinha para vocês, ó. Professor. Oi. É Leslie. Ô, Leslie, você quer arriscar dar a resposta para a Eliane? Você entendeu a pergunta dela? Você precisa ter o técnico de segurança, não é? Não. Então, a pergunta dela foi assim, ela ficou em dúvida, porque ela assim, ó, que a Eliane pensou? A Eliane pensou, já que é a empresa, é o patrão que vai indicar quem é o presidente da CIPA, então, quando tem um presidente da CIPA, não precisa ter técnico de segurança. Essa que é a dúvida dela, entendeu? O que você acha disso aí? Dá uma resposta para a Eliane, vamos lá. Pensa. Você já assistiu lá? Não deu para eu ouvir o senhor repetindo. Você não ouviu? Não. A dúvida da Eliane é assim, ó. Já que o presidente da CIPA, quem indica é o patrão, quando tem um presidente da CIPA, então não precisa ter o técnico de segurança. Essa é a dúvida da Eliane, entendeu? Sim. Eu acho que precisa ter. Vamos ver, explica melhor aí. Por que você acha? Porque o técnico ele também tem que auxiliar o presidente da CIPA, porque ele não sabe totalmente o que precisa fazer ou não. Tá, mas não pode acontecer de alguma empresa ter CIPA e não ter técnico? Pode acontecer ou não? O que você acha? Eu acho que não. Não? Você acha que, por exemplo, você acha que sempre quando tiver CIPA vai ter SESMIT? Ou pode acontecer de algum caso de empresa ter CIPA e não ter SESMIT? O que você acha? Não, isso sim. Pode acontecer de ter uma empresa que precise ter uma CIPA constituída, mas não necessariamente precisa ter SESMIT, você concorda? Não, isso sim. Então, a grande questão é assim, ó. Vamos lá. Até para responder para a Eliane, tá, Eliane? São coisas distintas. Também surgiu uma dúvida. Tá, não, perfeito, mas vamos lá. São coisas distintas. Uma coisa é o dimensionamento da CIPA. Outra coisa é o dimensionamento do SESMIT. Não se mistura. Tá? Então, vamos lá. O que vocês estão vendo com o Vitor lá? Dimensionamento de SESMIT. Se ele não falou ainda, ele vai falar. Vocês precisam saber disso. Isso aí, pelo amor de Deus, é o dimensionamento da nossa área. Isso aí, para nós, é imprescindível. Né? Uma coisa é dimensionar CIPA. Outra coisa diferente, que não se mistura, é dimensionar SESMIT. Então, vamos saber diferenciar. Tá? Uma empresa, ela pode ter a necessidade de ter uma CIPA constituída. Não obrigatoriamente ela vai ter que ter SESMIT. Porque são dimensionamentos diferentes. Agora, sim, uma coisa que você já pode entender. De repente, até uma perguntinha para a prova, uma pegadinha. Uma empresa, olha a pergunta, uma empresa que precisa ter SESMIT, desculpa, uma empresa que tem SESMIT, vamos afirmar, uma empresa que tem SESMIT,
Precisa ter CIPA? Nesse caso, a resposta é fechada. É sim. É sim. Acabou. Ponto final. Por quê? Porque é o seguinte, se a empresa tem que ter SESMIT, o SESMIT, o dimensionamento dele, ela é muito mais, vamos dizer assim, abrangente do que uma CIPA. Só para vocês terem uma ideia, se vocês pegarem lá uma empresa qualquer de metalurgia, grau de risco 3, ela vai ter SESMIT acima de 100 funcionários. Já para a CIPA, ela vai ter que ter CIPA acima de 20. Certo? Então, a resposta é sim. Ué, se eu sei que uma empresa precisa ter SESMIT, ela vai precisar ter CIPA. Agora, o inverso não é verdadeiro. O inverso, não. Eu posso ter empresa que precise ter CIPA, eu posso ter empresa que tem que ter CIPA, porque lá no dimensionamento nós vimos, cruzamos pelo KNAI, chegamos no agrupamento, vimos lá pelo número de funcionários, tem que ter lá tanto titular, tanto suplente, beleza. Só que não necessariamente ela precisa ter um técnico de segurança, de repente pelo grau de risco e por essa quantidade de funcionário, não precisa ter técnico de segurança. Então, Eliane, o que acontece? São coisas distintas. Tá? O presidente da CIPA, ele vai continuar sendo quem ele é no dia a dia. Por exemplo, vamos imaginar que o presidente da CIPA seja o encarregado da manutenção. Isso não vai descaracterizar a atividade dele, ele vai continuar sendo encarregado. Ou vamos imaginar que o presidente da CIPA, o gerente indicou que seja lá o chefe da destilaria. Certo? Ele vai continuar sendo o chefe da destilaria, nada vai mudar. Certo? Só que nesse caso, o que acontece? Eu tenho técnico. Por quê? Porque para fins de atendimento da NR4, né, pelo cruzamento lá de grau de risco e número de funcionário, deixa eu só abrir uma coisa aqui, peraí. Deixa eu parar de compartilhar e voltar para cá. Isso. Vamos lá, então. Eu não sei se a Liane, a Leslie, mais alguém entendeu. No dimensionamento do SESMIT, Eliane, eu vou levar em consideração o grau de risco e número de funcionário. Para dimensionar SESMIT, é totalmente diferente da CIPA. Os dois não se misturam em nada. Certo? Eu posso ter, numa empresa, os dois, ou eu posso ter na empresa só a CIPA. Uma coisa que eu nunca vou ter, aí isso é engessado, a resposta é engessada, é uma resposta fechada. Né? Uma coisa que eu nunca vou ter é assim, só o SESMIT e não a CIPA. Isso nunca vou ter. Tem alguém que discorda de mim? Dos meninos que já atuam, que já sabem um pouquinho de CIPA, que já sabem um pouquinho de SESMIT? Vamos conversar um pouquinho. Tá? Porque são dimensionamentos totalmente diferentes. E aí, o que acontece, Eliane? Desde quando surgiu os textos da NR5, teve ao longo do tempo algumas revisõezinhas e tudo mais tal, mas sempre precisou ter um presidente da CIPA, e o entendimento sempre foi que esse presidente tinha que ser alguém indicado pela empresa. Certo? Isso não quer dizer que ele vai substituir o técnico, até porque ele nem pode substituir o técnico. Agora, sim, se você me perguntar assim, o meu técnico de segurança, eu não sei se isso vai te confundir mais ainda. Se for te confundir, você fala assim, para, já deu para hoje, já é 10h10, vamos embora, pelo amor de Deus. Mas, aí eu te faço uma perguntinha, Eliane. O técnico de segurança pode ser o presidente da CIPA? Pode. Pode. Perfeito, tá certinho. A resposta é essa. Pode. Perfeito. Acho que no início da aula até falei aí, né? Se o técnico de segurança quer participar tanto da CIPA, então que seja o presidente. Não tem estabilidade, mas ele quer participar, quer ajudar, não sei o quê, ele quer estar lá e tal. Beleza, então vai ser o presidente. Agora ficou mais claro. Certo? Eu acho que vocês não viram o dimensionamento de SESMIT ainda com o Vitor, né? Na primeira aula não deu tempo dele falar, né? Ele já falou de dimensionamento? Acho que ainda não deu tempo, né? Mas... Obrigado, professor. Obrigado, não, mas ele... nada, que é isso. Mas ele vai... tá? Porque o dimensionamento vocês têm que saber. Nessa UC agora, dimensionar SESMIT, dimensionar CIPA, nossa senhora. Pelo amor de Deus.
É obrigatório. Desculpa a palavra, de repente é uma palavra forte, pesada, que eu não gosto tanto. Obrigatório e tal. Mas nesse momento agora é obrigatório dimensionar CISPA. Dimensionar CESP, vocês precisam saber. Não é difícil, não é difícil. É que para quem nunca se interagiu com isso, é diferente para quem já está na área, né? Mas, de repente, para muitos que seja a primeira vez que fala, logo na primeira vez assim, né? É aquilo, ouve hoje, pesquisou, entendi melhor, ouvi alguém falando, na aula seguinte perguntou de novo. Isso vai se tornar, assim, algo, né? Repetitivo que vou até sonhar, vou estar dormindo lá assim, ó. Imaginem que o maridão vai falar assim, CIPA. Ele olha para você e fala, o quê? O que é isso? De vez em quando algumas coisas dominam a nossa mente aí, você chega até sonhar. Vamos ver o que falaram no cafezinho aqui. Ninguém falou mais nada? Não, falaram de lasanha. Lasanha foi no início aqui da nossa aula. Os meninos, deixa eu só ver uma coisa aqui. Atribuição do secretário. Ó, vamos fazer assim, ó. Na próxima aula, que vai ser segunda-feira, eu volto com vocês segunda, tá? A gente dá uma acelerada na próxima aula para matar 2 itens da CIPA. A gente fala do funcionamento da CIPA, que é o item aqui, qual é? Do 523 para frente, né? Esse item do funcionamento, do item do funcionamento, que fala tudo como a CIPA vai, né? Ao longo da gestão dela, vai ser como vai ser o funcionamento dela. As reuniões, isso aqui e tal. E além de falar do funcionamento, a gente entra no processo eleitoral. Já a partir do item 538, é onde fala do processo eleitoral. No processo eleitoral, ali é onde... Deixa eu voltar para cá para vocês me verem. Isso. Então, ali no processo eleitoral, é onde a gente mais vai bater no sentido de vocês entenderem. Lá no processo eleitoral, vocês precisam entender assim, quais são os documentos. Eu vou mostrar arquivo aqui, né? Quais são os documentos que vão ser criados para cumprir cada etapa do processo. Não, tem um momento de abertura de inscrição, tem um momento de convocação para as eleições, tem um momento de eleição e de apuração de voto, vai ter um momento de fazer uma ata de eleição, vai ter um momento de fazer uma ata de instalação e posse, vai ter um momento de dar o treinamento para os caras. Tudo isso tem prazo definido. Então, o processo eleitoral é uma sequência de etapas que para tudo tem prazo. Tá? E aí a gente, depois do processo eleitoral, a gente, né, por mais umas 2, 3 aulas, pelo menos para esse momento, finaliza aí as questões de CIPA, para que na sequência a gente entre falando dentro de algumas abordagens sobre EPI. E dentro do que for possível, juntando, né, integrando aí os assuntos de EPI com CIPA. Porque, afinal de contas, eu acho que já é legal a gente começar a falar disso, certo? Se bem que a gente está no início do curso, mas já é legal, pelo menos, a gente começar a falar disso. Né? Tudo na nossa área é integrado uma coisa com a outra. Nada se desintegra, nada se isola, né? Nada se tem aí por gestão diferenciada, vamos dizer assim. É lógico, nesse momento agora a gente está tendo aula só sobre CIPA. O Vitor está falando só sobre CESP. Né? Mas na atuação nossa no dia a dia, tudo é uma coisa só, tudo faz parte do dia a dia nosso. É saber quando ter um documento que atenda cada item específico daquilo que, por exemplo, aquilo que nós falamos, ata. Opa, a ata pode atender na R5. Perfeito, legal. Relatório técnico, um e-mail que você passa para o gerente, solicitando alguma coisa, opa, atende uma das atribuições do SESB, está lá no item 4.12, né, da NR4 e tal. Né? Ao mesmo tempo aí, para quem já atua na área, ou para quem já trabalhou, sabe um pouquinho, né, você está andando pela fábrica. Ao mesmo tempo que você está vendo alguém trabalhando em altura, você está vendo alguém operar uma empilhadeira, então já passa na tua mente, né? Então a ideia já é com que a gente vai exercitando. Cada cenário que a gente fosse deparando, cada cenário, olha para um eletricista CPFL. Não precisa ficar paquerando ele, não. Mas olha lá assim, ó, e pensa, quantas normas estão envolvidas ali. Nesse momento agora, pode ser que não venha tanta coisa na mente. Certo? Mas com o passar dos conteúdos, com o passar dos UCs, já temos que ir colocando cada ação dentro de um programa específico, já que atenda uma norma específica. Então, é
eletricidade. Opa, vem na cabeça NR10. Nossa, os caras têm altura, hein? Opa, vem a 35. Que coisa, hein? Opa, os caras estão usando EPI, vem a 6. Nossa, os caras estão isolando aqui. Opa, isolamento técnico, isolamento de área, vai estar em formulário de risco. Ou já que os caras estão trabalhando numa atividade crítica, tem que ter um formulário. Sabe? Então, tipo assim, a gente começa a construir os cenários, começa a construir as ideias. Né? E esse é o nosso desafio, né? O desafio nosso, para quem está dando aula assim, é fazer com que a gente passe, sim, os assuntos isolados, tudo mais, a gente está vendo só sobre si, mas a gente tem que ir dizendo que a gente já precisa ir integrando esses assuntos, né, com o passar das UCs. Então, ou vocês acham que, tipo assim, o que foi visto na UC1, esquece tudo e vai para o C2? Tá bom. A hora que passa o C2, esquece o que viu na UC1 e 2 e vai para 3. Tá bom. Fica nessa. A ideia é com que a gente vá aprendendo, né? E sabendo que tudo se integra. O que a gente viu não pode ser esquecido jamais. Certo? Tudo bem? Hoje é 10h15, hein, rapaz? Ó, vou fazer o seguinte. Deixa eu só parar a gravação aqui, então.